Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez, um ótimo e santo dia. Hoje, Jesus pergunta para você, para mim, para todos nós. Nós temos fome de pão? Fome de Deus? É o que Jesus vai responder no Evangelho de hoje para cada um de nós, famintos do Senhor. Evangelho do dia. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: este lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos, comprar alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos perguntaram: queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar-lhes de comer? Jesus perguntou: quantos pães tendes? Ide ver. Eles foram e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, formando grupos. E todos se sentaram, formando grupos de 100 e de 50 pessoas. Depois Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando aos discípulos para que os distribuíssem. Dividiu entre todos também os 2 peixes. Todos comeram, ficaram satisfeitos e recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e também dos peixes. O número dos que comeram os pães era de 5.000 homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vejam, queridos irmãos e irmãs, a provocação de Jesus para você, para mim e para todos nós. Jesus é claro, muito claro no Evangelho. Nunca quer que falte pão para você nem para a sua família. Qual tipo de pão? O pão que alimenta o físico, o pão nosso de cada dia, estendendo esta interpretação do pão de maneira ampla, todas as nossas necessidades, e o pão motivador, o pão que alimenta para a vida eterna, que é Deus, o próprio Jesus, pão descido do céu. Vejam, queridos irmãos e irmãs, Jesus percebe que a multidão, logo no início do Evangelho, é dito que Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão. A compaixão de Jesus está de acordo com o seu olhar. Essa compaixão desta multidão, porque estava sem pastor, estava sem aquele que orienta para a verdadeira vida, como deveremos viver. Não viver só para nós. Quem vive para si, empobrece o seu viver. Quem doar a sua vida, vida nova há de ter. Então, nesse sentido, a partir desta frase, nós compreendemos que Jesus quer que você tenha alimentos, o pão nosso todos os dias. Veja, não só você, a sua família, mas todos aqueles que precisam. Como você precisa, eu também, alimentar o corpo e a alma. E aqui fica muito claro que quando você tem o seu pão, que veio do suor do seu rosto, do seu trabalho, você precisa que seja abençoado.
Ora, queridos irmãos e irmãs, está claro, Jesus pega aqueles pães e os peixes e eleva aos céus em momento de ação de graças, e ali aquele pão é abençoado, como o próprio Jesus diz no Evangelho, que pega aqueles pães e os 2 peixes, ergue os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães, ia dando aos discípulos. Cada vez que você pede a Deus que abençoe o pão que é fruto do teu suor, do teu trabalho, este pão vai ser multiplicado. Tanto vai dar para você, para sua família, como você vai também estender como ação de caridade e misericórdia para aqueles que não têm. E ainda vai sobrar, sempre vai sobrar para você e para sua família. É o que diz o Evangelho. Mas precisa que de fato você seja um desses 12, como foi os discípulos de Jesus, os apóstolos, que você possa também distribuir, ser esta mão extensiva de Jesus para que os outros também possam fazer parte e se regozijar dessa paixão de Jesus e possa também ter o pão nosso de cada dia. Que maravilha! Então aqui muito especial, uma bênção para que tudo que você tem, o pão, as necessidades de cada dia, sejam multiplicadas abundantemente, para que também possa oferecer aos demais, para que todos possam louvar e bendizer e agradecer ao Senhor. Que nunca falte o pão nosso de cada dia em sua casa, em sua família. O pão que alimenta o corpo, o pão que alimenta a alma, Jesus nosso Salvador. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.